todos com a paz do Senhor? Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor no livro de Jó, no capítulo 1. Glória a Deus, aleluia, como o Senhor é bom. E Ele testifica a sua palavra aos nossos corações. Aquele que está com o coração aberto, que veio para adorar, que veio com o objetivo de adorar o Senhor, vai sair com a bênção, com a vitória nesta noite. Eu creio, aleluia. Porque este é o lugar onde o Senhor ordena a bênção para o seu povo. Este é o lugar de nós adorarmos a Ele e Ele alcançar as nossas vidas. Glórias a Deus. Jó, capítulo 1, nos versículos 1 a seguir diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 jumentas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os outros do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em sua casa, a casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e engrandeceu e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos. Amém? Desassentar. Glória a Deus pela vida da Karina, irmã Edmilson, que nos fizeram um convite para estar trazendo uma palavra nesta noite. E nós cremos que o Senhor, que é o dono das nossas vidas, sempre que eu vou orar, eu falo: Senhor, tu és o dono da minha vida, tu és o dono da palavra, tu és o dono da igreja. O Senhor conhece a necessidade de cada coração e eu creio que Ele vai falar conosco nessa noite. Glória a Deus. E a palavra do Senhor, então, no livro de Jó, é um livro bastante conhecido, bastante usado, bastante comentado. Um livro que a gente sempre lembra de Jó como aquele homem que passou por todo aquele processo doloroso, porque, como diz aqui os primeiros versículos, era um homem muitíssimo abençoado. Irmão Sérgio, pode deixar o fundo, mas bem baixinho, por favor. Obrigada. É um homem que é lembrado como um homem que muito rico, muito próspero, muito abençoado, um homem escolhido por Deus para fazer a diferença, porém, um homem também que ao meio de toda essa bênção, também foi escolhido, para ser um homem que passou por uma dificuldade muito grande, a qual nós conhecemos ali, que ele perde todos os seus bens. Deus permite, é bem frisado, é bem explícito ali que Deus permitiu, que Jó perdesse ali todos os seus bens, também os seus filhos, ficando somente a sua esposa, ao lado dele, mas mesmo assim ainda com muita dificuldade. E é essa lembrança que geralmente a gente tem de Jó. Quando se fala em paciência, as pessoas falam assim: a paciência de Jó. Mas também quando nós lembramos de tudo isso que Jó passou, às vezes a gente esquece também de mencionar, a qual nesse 5º versículo aqui diz que Jó, ele levantava pelas madrugadas e oferecia sacrifício em prol de cada um dos seus filhos, e diz ali, usa a palavra, e os santificava. Como nessa noite é um culto denominado culto da família, o que é a família? Um casal, Quando casa ali, a gente sabe, é um casal. Mas a partir do momento quando eles concebem um filho, aquilo já não é mais um casal. A gente chama uma família. Que nem o Danilo agora, a gente fala assim, a gente vai visitar a família do Danilo, A família da Indy, A família desses que receberam um filhinho
pouquinho, a gente já começa a denominar diferente, já não é mais um casal, mas já são 3 pessoas. E Jó, então, é este homem, a qual tinha tudo isso de bens. Eu imagino que tudo isso que ele tinha, ele deveria ter bastante ocupações, bastante coisa para ele lembrar, para se preocupar. Mas o que nós vemos aqui que frisa bem nesses versículos, que Jó, ele se preocupava com seus filhos, que ele levantava pelas madrugadas e os santificava. E ali diz, está bem claro, que Jó diz assim: porventura meus filhos pecaram. Ele não sabia se seus filhos tinham pecado, ele não sabia o que tinha acontecido de repente entre seus filhos, mas ele já vinha prevenindo algo. Ele já vinha fazendo um depósito diante de Deus. É isso que eu acho incrível nessa passagem. Porque Jó, ele santificava os seus filhos preocupando ele com o que seus filhos porventura teriam feito. Mas ele intercedia diante de Deus pelos pecados dos seus filhos. Ele orava, ele buscava a Deus, oferecia sacrifícios a Deus, pedindo a Deus a misericórdia do Senhor, segundo a vida de cada um dos seus filhos. E nós vemos nos dias de hoje, a qual, de repente, é difícil quem tem 10 filhos, como tinha Jó aqui, né? Eu acredito que ele fazia sacrifício segundo a quantidade de seus filhos. No caso, digamos que ali ele fazia 10 sacrifícios, vamos supor dessa forma. Nós temos hoje, nos dias que nós vivemos, que muitas vezes nós não sabemos, né, dos nossos filhos. Os nossos filhos agora, na pandemia, eles estão mais junto com a gente, né? Os pequenos, pelo menos, né? Os menores aí. Os maiores já não, já têm as suas vidas independentes, já trabalham, já estudam, já têm suas vidas diferentes. E muitas vezes nós não nos preocupamos da forma que deveríamos nos preocupar. Até se preocupamos, mas da maneira certa. Porque já ele se preocupava com o que os seus filhos estavam fazendo e ele intercedia a Deus pelos seus filhos. E muitas vezes nós ficamos preocupados, ansiosos com o que eles estão fazendo, mas não fazemos da maneira certa. Não fazemos como Jó fazia. Não intercedemos a Deus da forma que deveria interceder. Estão me entendendo, irmãos, nessa noite? Jó, ele já estava prevendo algo. Ele não deixava vir a dificuldade. Jó ia antes. Ele pensava assim: se porventura meus filhos pecarem, se porventura eles fizeram, eu já estou clamando a Deus pela vida deles. Aleluia! Glória a Jesus. Esse é o diferencial que nós devemos ter nas nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos as lutas baterem na nossa porta, a dificuldade vir na nossa porta, para daí nós ir buscarmos, para daí nós irmos intercedermos. E as coisas nós vemos que não devem ser dessa forma. Nós devemos detectar o mal antes de ele vir. Nós devemos observar. Nós vemos que hoje o mal está batendo na nossa porta o tempo todo. Não precisa nem mais abrir a porta da nossa casa para ele entrar. Nós sabemos que as redes sociais e as coisas todas que estão dentro da nossa casa, muitas vezes nós podemos perder os nossos dentro da nossa casa simplesmente com um aparelho de celular, com um computador. Ali em casa a gente conversa bastante com as nossas filhas sobre isso. É bastante restrito, né? A gente conversa, a gente ensina. Agora elas já estão com uma idadezinha maior, a gente está deixando, porque a gente sempre fala lá em casa. Eu acredito que o que nós já tínhamos para ensinar, a gente ensina, né? Hoje ainda estava vendo algo. A pedagogia diz que 20% dos filhos, 20% as crianças aprendem de ensinamento dos pais, mas 80% eles aprendem com a nossa vida, nos observando. Então muitas vezes o que acontece? Nós falamos, mas não fazemos. Nós não damos um bom exemplo para os nossos filhos. E como que a gente vai cobrar alguma coisa deles se nós estamos em falta? Não é mesmo? Mas nós vemos aqui a forma que Jó agia com seus filhos. Pensa, os filhos de Jó saíam pelas ruas, conversavam com seus amigos e com certeza se o próprio Satanás testificou de Jó, pensa as pessoas. Com certeza quando vinha um filho de Jó, os amigos já pensavam: ó, tá vindo lá o filho de Jó, aquele homem, né? Aquele homem
Deus. Ele colocava seus filhos, ele fazia um depósito diante de Deus. Isso o Senhor ficou falando ao meu coração fortemente. Depósito, oração, busca, renúncia, nos colocarmos. Nós estamos aqui, né, na igreja, em oração pela madrugada. Eu tomei falta de vir aqui, né, presencialmente, orar aqui na igreja. A gente sempre vem, sempre acompanha meu esposo. E nesses dias a gente não está vindo, né? As meninas estão estudando, levantam mais cedo. Mas nós temos não vou dizer uma rotina, mas nós temos um costume, um hábito de estar todas as manhãs na presença do Senhor. E isso nada arranca. Porque eu sempre falo para as minhas filhas, nós devemos dar as nossas primícias ao Senhor. Eu gosto muito de levantar pelas manhãs e dar o meu primeiro momento para o Senhor, me prostrar e colocar na presença dEle. E eu sei que o Senhor tem me dado vitória porque eu tenho esse propósito com o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. E nós vemos ainda mais uma família ali na frente. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 38, nós observamos mais uma família, a qual é composta de 3 irmãos, 2 mulheres e um irmão. Está ali então, né, a família em Lucas 10, 38 a seguir. Marta, Maria e Lázaro, esses 3 irmãos, a qual recebem Jesus na sua casa. E nós percebemos que esses 3 irmãos, cada um tinha uma personalidade, cada um tinha uma característica, cada um tinha uma forma de adorar a Deus. E nós percebemos que Maria era aquela irmã que se colocava aos pés do Senhor, que buscava mais a Deus, que tinha mais intimidade com Deus, que se preocupava em ter depósito com Deus, como já tenho falado nesta noite. Já Marta era mais despreocupada. A própria palavra do Senhor diz que era distraída com muitos afazeres. Mas certo é que um dia a dificuldade bateu na porta desses 3 irmãos, porque lá em João, no capítulo 11, a palavra do Senhor vai nos dizer que Lázaro fica muito doente, Lázaro fica enfermo, e o Senhor permite que Lázaro morre. E naquele momento aquelas irmãs não sabiam o que fazer, mandam chamar Jesus para que Jesus viesse, porque ele era amigo daquela família, ele frequentava aquela casa. E quando acontece, de quando vem essa dificuldade, nós vemos a diferença daquele que tem depósito com Deus, daquele que tem intimidade com Deus e daquele que não tem. Aleluia, porque aquele que ora, aquele que busca Deus, luta diferente. Ele não luta com suas próprias armas, mas ele crê que é o Senhor que luta por ele. E aqui nós vemos então, quando essa dificuldade chega na porta dessa família, a diferença entre essas 2 irmãs, vamos dizer que, vamos representar que Maria era aquela crente que ora e Marta aquela crente que não ora. Aí a luta vem, Marta que não ora se desespera, fica desesperada, não sabe o que fazer. Mas Maria era diferente, ela orava, ela tinha depósito com Deus. Quando a luta veio, Maria estava preparada, Maria estava fortalecida, ela estava crendo que a dificuldade vinha, mas que o Senhor ia alcançar suas vidas. Aleluia! E nós vemos o resultado ali na frente. Quando Jesus chega depois de 4 dias, Lázaro está morto. Marta, aquela mulher que ficava preocupada em limpar a casa, em fazer as coisas, eu sempre olho nessa parte assim. Quando Jesus chegou ali naquele lugar, a palavra do Senhor diz que a casa ela estava cheia de pessoas que estavam consolando a família. E o interessante é que quando temos bastante gente na casa, a casa fica bagunçada, tem um copo ali, né, um prato lá para lavar, porque as pessoas estão ali, então vai servindo. Naquele dia, quando Jesus veio visitar a família, Marta ficou preocupada com a louça e não ficou aos pés do Senhor. Mas quando a dificuldade chegou, nesse dia, Marta esqueceu que tinha louça, Marta esqueceu que tinha visita em casa e correu encontrar Jesus pelo caminho. Mas o interessante é que quando Marta vai encontrar Jesus, não é de uma forma boa. Ela vai encontrar Jesus para tirar satisfação com ele. Porque nós vemos que ela chega lá e diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: sim, Marta, mas se você crer, verás a glória de
de Deus. Se você crê, o seu irmão vai ressuscitar. Mas ela fica pensando, não entende, porque o crente que não ora, ele não entende o trabalhar de Deus. Não entende. E assim estava Marta, confusa, não entendendo o trabalhar de Deus naquele momento. E Jesus fala, não, Marta, mas o Senhor comanda de ressuscitar. Sim, Jesus, mas no último dia. E ela queria saber ainda mais que Jesus. Não é assim? A pessoa que não ora, ele fala o que não deve, na hora que não deve, não vigia e depois paga o preço, né? Porque quando se fala demais, depois tem um resultado que muitas vezes a pessoa não gosta. Não é aquilo que não esperava. E ali então, Jesus olha para Marta, pelo jeito que a Marta não tem conversa, né? Manda chamar Maria. Jesus manda Marta chamar Maria. Aí Marta chega lá e fala, o mestre está te chamando, Maria. E Maria, aquela crente de oração, já vai diante do Senhor. Quando chega diante de Jesus, o que ela faz? Fala a mesma coisa que Marta falou, mas de forma diferente. Aleluia! Quando ela abre a boca, prostra-se diante do Senhor e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Maria, se compadece dela, porque o nosso Deus, irmãos, quando nós nos prostramos, aleluia, na presença dele, o nosso Deus, ele não suporta a lágrima de um fiel. Ele peleja mesmo pelos seus filhos. Aleluia. E ele olha então para Maria, aleluia, cheio de compaixão, e diz, Maria, onde está o seu irmão? Porque hoje é o dia da sua vitória, Maria. Aleluia. Glória a Jesus. E o Senhor então alcança naquele dia, vai até aquele lugar, ordena que Lázaro se levante. E todos viram a glória do Senhor naquele dia. Glória a Jesus. Mas Maria fez a diferença todinha nessa história, porque era uma mulher de oração, porque era uma mulher que confiava no Senhor. Aleluia. Hoje o inimigo está atacando de todos os lados, sempre atacou, mas nós sabemos que nesses últimos dias está com grande fúria, porque ele sabe que o Senhor está voltando e ele está fazendo de tudo para acabar com o povo de Deus. E hoje, um pouquinho antes de sair de casa, quando eu estava ainda dando uma meditada, olhando ali mais alguns versículos na palavra do Senhor, o Senhor falava para mim, alegria. Eu falei, Senhor, alegria. O que o Senhor quer falar comigo dessa forma? O Senhor falou assim, Satanás está tentando roubar a alegria nos corações, entristecer os corações, para que não possam me adorar. Satanás quer roubar a tua adoração, meu irmão, tentando tirar a sua alegria. Aleluia! E quando eu cheguei aqui na igreja, quando meu esposo pegou o microfone e falou aquelas coisas, eu falei, meu Deus, como o Senhor é grande. Porque quando eu entrei pelaquela porta, eu dobrei os meus joelhos, sentei no banco e fiquei, meu Deus, eu senti uma tristeza, meus irmãos. Senti um clima espiritual muito pesado, muito difícil aqui nessa noite. Quando meu esposo falou aquelas palavras, eu falei, meu Deus, é o Senhor confirmando, porque geralmente, irmãos, o Senhor testifica com nós dois quando quer mostrar alguma coisa. E eu falei, Senhor, tu és fiel. Mas nesta noite, o Senhor quer encher corações de alegria aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Simplesmente abra o teu coração e deixa o Senhor entrar e fazer a obra. Glória a Jesus. Não deixe o inimigo bombardear, colocando muitas vezes um contra o outro dentro de casa, fazendo você entristecer a pessoa que você mais deveria amar. E Satanás está fazendo, usando pessoas que você ama para te entristecer, e você mesmo para entristecer o teu próximo, o teu cônjuge ou o teu filho. Qual coração que não entristece dessa forma? Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos repreender este mal. Aleluia! Em nome de Jesus, você vai sair daqui com o teu coração cheio de alegria, testificando das bênçãos do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outro dia eu levei uma palavra ali em Pernambuco e eu falei alguma coisa sobre meu testemunho.
até que aceitei a Jesus. Para alguns irmãos já sabem, a minha família, aos meus 10 anos de idade, meus pais se divorciaram. Eu cresci na igreja, mas os meus pais nunca tiveram uma firmeza, meu pai principalmente uma firmeza na igreja. Era uma pessoa que não tinha intimidade com Deus. Eu sempre uso essa expressão, porque ser crente é uma coisa, ter intimidade com Deus é outra, totalmente diferente. Ser um crente Marta e um crente Maria são coisas bem diferentes. Nós temos que escolher que tipo de crente nós vamos ser. Eu prefiro ser Maria, com muita dificuldade, mas eu luto todos os dias para ser um crente Maria. Aleluia, buscar o Senhor. E por falta de vigilância dos meus pais, eles se separaram, e a tristeza, a dificuldade entrou de uma forma muito terrível dentro da minha casa, destruindo a minha família, jogando um para um lado, um para o outro. Satanás se andou de uma forma terrível com os meus. Somos em 4 irmãos, mas pela misericórdia do Senhor, quando aos meus 17 anos de idade, eu olhando para toda aquela situação, como eu fui criada até os 10 anos de idade na igreja, eu sabia que o Senhor podia fazer algo por mim. E eu fui para a casa do Senhor e falei: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador na minha vida. Toma a minha vida nas tuas mãos e faz uma obra na minha família. E o Senhor ouviu a minha oração. Minha família da forma terrível, do jeito que estava, o Senhor foi alcançando um por um dos meus irmãos, meus pais. Meu pai ficou muito tempo fora da igreja. Agora ele está na igreja já tem alguns anos. Mas uma depressão terrível tomou conta da vida do meu pai. Muito terrível. A qual a gente não gostava nem de visitar. As minhas filhas por muito tempo não gostavam de visitar meu pai, porque nós chegávamos ali na casa dele e ele sempre sentado numa cadeira, não tinha nem movimento, dopado de tanta medicação. Ele não falava com a gente. Ele sentava ali e ficava olhando para frente. Meu pai novo, agora ele está com 64 anos de idade. E topado de remédio, não falava, a gente falava com ele, não respondia, não tinha nem como ficar ali com ele. E sabe por que essa depressão? Porque nós crescemos, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, vencemos toda a nossa dificuldade, mas um remorso muito grande bateu no coração dele. E a depressão chegou. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Ame a tua família. Ame teu filho. Ame a tua esposa. Tem dificuldade? Tem luta? Tem dias que não é fácil. Como eu falei, temos que vigiar para não machucar um ao outro dentro de casa, com palavras, com ações. Mas lute, porque você não sabe o seu amanhã. E o tempo passou, e um dia nós conversando com meu pai, ele um pouquinho melhor, na casa dele. O meu pai falou algumas palavras ali com a gente, e tocou em um assunto, e falou assim pra mim, achando que, falou assim: minha filha, eu acho que você não gosta de mim, que você tem raiva de mim. Eu falei assim: por quê, pai? E relatou uma situação que estava na mente dele há anos, desde que eu tinha menos de 10 anos de idade. E ele falou assim: eu acho que você não gosta de mim por causa dessa situação. Eu falei: não, pai. Se o Senhor se preocupa, se o Senhor está assim, porque o Senhor se preocupa por causa dessa situação, fica em paz. Porque o Senhor alcançou meu coração, limpou meu coração, e eu não tenho sentimento contrário nenhum. Que o Senhor fique em paz. E naquele dia o Senhor começou a fazer uma obra muito grande na vida do meu pai, porque houve perdão. Ele se sentiu perdoado naquele dia. Ele viu que nós não tínhamos mágoa dele. Hoje meu pai é outra pessoa. Não toma mais aqueles remédios. A gente chega lá, a gente conversa com ele, a gente canta com ele, ele pega o violão, a gente canta ali junto com ele, porque o perdão alcançou o coração dele. Aleluia. É difícil pregar para a família e não falar de perdão. Não tem como pregar para a família e não falar de perdão. Nós precisamos perdoar, nós precisamos nos amar. Como tenho falado, é difícil muitas vezes, né? Às vezes nós somos em 4 ali em casa, não somos em muitos. Tem famílias que é maior,
duvidar, senão vigiar fogo para todo lado. Mas nós cremos que temos o Espírito de Deus na nossa vida. Nós servimos a um Deus poderoso que nos ensina a amar. Nós devemos amar, nós devemos perdoar. Esposos muitas vezes que magoam ao outro e vão dormir, né? A palavra do Senhor diz: não se ponha a ira, o sol sobre a vossa ira. Não alimente a tristeza no teu coração. Perdoe, se alegre com os teus. Tem gente que lá fora se alegra, lá fora sorri, lá fora trata bem e dentro de casa é um leão. Então ame os teus. Ame a sua família, ame as pessoas que você mais deve amar. Para depois, futuramente, não acontecer uma situação como essa que eu tenho relatado aqui. Lá na frente é a consciência doer. Por que eu fiz isso? Porque você não sabe o que vai acontecer futuramente. Você não sabe se você de repente vai perder alguém. Você não sabe se aquela pessoa vai crescer espiritualmente ou até secularmente. Daí vai olhar assim: nossa, meu filho é uma bênção. Como eu judiei. Ou minha esposa, ou meu esposo, né? Acontece muito isso. Então pense no hoje. Viva o teu hoje como se fosse o último dia. Ame hoje. Respeite hoje. É o hoje que importa. Aleluia. Construa o seu amanhã, porque a nossa vida é uma construção. Aleluia. Glória a Jesus. Construa o seu amanhã com paz, com alegria, com amor. E depois você vai colher os frutos. Glória a Jesus. Ele está aqui nesta noite. E Ele está alcançando os nossos corações, a nossa família. Quantas famílias doentes, quantas vezes a igreja doente, porque as famílias estão doentes. Como que as pessoas vão chegar aqui e se alegrar se antes de sair de casa discutiu, brigou, se desentendeu? Não tem como. Mas nós estamos ali trabalhando com o Projeto Alcance. Esse já é o 3º ano que nós estamos ali trabalhando com crianças e adolescentes e com famílias. Não é somente com eles que nós trabalhamos, acabamos trabalhando com os pais também. E nós temos ali atendimento psicológico também no projeto. Temos 2 psicólogos voluntários, né, que é o Diaco Abdon, que os irmãos aqui conhecem, e também um pastor de Curitiba, um amigo nosso.